Olá, queridos ouvintes. Que prazer estar aqui com você na Rádio Vibe Mundial, mais uma vez. Há tantos anos, há mais de 30 anos, desde a primeira semana que eu tive o prazer de começar essa rádio. Há quantos anos, né? Quantas histórias para contar, quantas manifestações de carinho e também quantas críticas recebi durante esses anos. Mas é um prazer sempre falar com você, porque sempre eu aprendo alguma coisa e sempre levo alguma coisa que alguém, algum ouvinte vai poder usar, né? Meu nome é Lúcia Petri, eu tenho formação em psicologia e várias especializações. Faço psicologia clínica, tenho consultório na Rua Itapeva, 240 em São Paulo. E hoje trabalho muito online, porque as pessoas preferem hoje online, né? Depois que foi liberado pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, as pessoas preferem online porque não precisam sair correndo de onde estiverem para ir até o consultório, não precisam tomar metrô cheio, não precisam chegar lá cansados, ou pagar estacionamento, nada disso. E na hora de ir embora, quando termina a sessão, não preciso ir embora correndo para outros compromissos, né? Podem parar um pouco onde estiverem fazendo a sessão online e podem prestar atenção, podem conversar, né? Podem pensar no que foi conversado comigo, com a psicóloga, e rever a sessão. Então, fica um pouco mais conscientizado, né? Mais interiorizado, por isso que hoje se faz muito online. E também, com isso, eu posso atender pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades, que gostam, né, daquilo que eu falo e não precisam, né, se locomover, não precisa estar na mesma cidade. E isso ajuda muito. Eu atendo pessoas de outros países que são brasileiros e é difícil a língua para lá, né, nesses outros países, para que o psicólogo de lá entenda, né, o que a pessoa está falando. Porque o vocabulário é outro, a cultura é outra, né? Então é muito interessante e funcional, funciona muito. Ah, mas funciona? Funciona muito. E na tela do computador a gente fica muito próximo, né? Fica olho no olho e dá para sentir, sim. Eu faço até muitos exercícios com as pessoas e funciona bastante. Eu estou gostando muito dessa nova experiência, nova, né? Porque começou na pandemia, que o CRP liberou, né? E tem dado muito certo. E a pandemia deixou muitos traumas, a pandemia deixou muitas lacunas, muitas perguntas sem respostas, porque as pessoas ficaram muito tempo entre si e ficaram muito tempo na família, com a família. E aí muitas questões foram surgindo, né? Dificuldades de relacionamento ou aproximação de relacionamentos e próprias perguntas e dúvidas sobre si mesmo, porque a pessoa ficou muito tempo voltada para si, né? Sem trabalho, dentro de casa. Então, várias questões surgiram e a resposta está sempre dentro de você. Mas nem sempre a gente consegue acessar. Por isso, o papel do psicólogo. O psicólogo é um tradutor, né, das suas emoções, é um tradutor da sua fala. Porque como o psicólogo não tem sentimento envolvido, né, não viveu a dor, o psicólogo consegue compreender e também o que você está falando, e também o psicólogo tem várias ferramentas que vai por trás desses sentimentos e você acaba se compreendendo. Por isso que psicólogo não atende família,
né? Por isso que o psicólogo também faz terapia. Por quê? Porque a gente também, né, faz essas coisas. O inconsciente é danado, faz essas coisas de esconder sentimento, de não compreender. A gente também se prega peças. Porque antes de qualquer coisa, de qualquer profissão, nós somos sempre seres humanos. E a convivência é algo que é um dos maiores problemas do mundo, né? Porque as pessoas são muito diferentes e querem que o outro seja igual a ela. E nunca vai ser, né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa ou age como outra pessoa. Mas a gente quer que o outro entenda o ponto de vista da gente, né? E isso acaba com amor, acaba com respeito, acaba com amizade, acaba com tantas coisas. E essa semana foi uma semana de muito pensar, né? Com a morte do Papa, um ser humano especial, não importa a religião, importa o que ele passava enquanto ser humano e com o que ele passava para o mundo, né? Sobre relacionamento, sobre amor, sobre paz. E eu achei muito interessante, que eu vi uma reportagem que um casal casou e foi até ele no dia do casamento e ele deu uma bênção. E aí o noivo perguntou: o senhor tem algo para falar para nós, algum conselho para nos dar? E aí ele sorriu e respondeu: já brigaram? E o noivo respondeu: namoramos 6 anos. E aí o Papa olhou, sorriu e disse: briguem o quanto quiserem, que façam, contanto, né, que depois vocês façam as pazes antes do dia terminar. Nunca durmam brigados. O dia tem que terminar em paz. Um pequeno gesto, um carinho e pronto. Porque a Guerra Fria do dia seguinte é muito perigosa. Olha que conselho maravilhoso, né? E é interessante porque eu sou descendente de italiano, né? Tanto por pai como por mãe. Por parte de pai, o avô e a avó e os tios todos, menos meu pai. E por parte de mãe, o meu avô italiano e a minha avó portuguesa. E quando eu me casei, quando eu tinha 22 anos, faz tempo, nem pergunta quantos anos eu tenho. Quando eu tinha 22 anos, meu avôzinho, que eu amava de paixão, o André Zambon dos Olhinhos Azuis, ele não podia ir no meu casamento porque ele estava bastante debilitado. E aí, quando eu voltei da lua de mel, ele pediu para a gente ir lá e ele pôs um de cada lado, o meu marido e eu, e pegou a mão dos dois e disse: vocês precisam aprender nunca dormirem brigados. Vocês precisam aprender que o quarto é um lugar para repouso, para descanso, para repor energias e para fazer sexo, para fazer amor. Porque o quarto não pode ser poluído. Então aprendam, chegam na porta do quarto, tirem os sapatos, porque os sapatos e os chinelos estão muito sujos, com energia ruim de rua e da casa do dia todo. Entrem e esqueçam que brigaram. Durmam em paz. O quarto não é lugar para conversar sobre problemas, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre nada. O quarto é só para repouso e para fazer amor. No dia seguinte, vocês levantam, põem o chinelo e começam a brigar. Novamente, retomem a briga. Só que como já passou aquele afã, né, do momento, aquela raiva do momento, a briga vai ficar passada e o amor vai ficar intacto. Olha que conselho lindo. Então, eu nunca conversei e nem levo problemas para o meu quarto.
né? Eu já tive 2 casamentos, mas a gente nunca conversou sobre problemas, nenhum dos dois. Até uma vez um dos maridos quis falar comigo sobre um problema que ele estava passando. Ele falou para mim: mas no quarto não é lugar, vamos voltar para a sala? E a gente voltou para a sala, conversou sobre o problema e voltou para o quarto se abraçando e fomos dormir em paz. Então, isso é um conselho que eu passo para vocês, o conselho de um senhor de 82 anos, muito doce, muito religioso, e coincidentemente ele falou mais ou menos a mesma coisa que o Papa falou para esse casal. E que isso sirva para vocês com todas as suas relações. Não durmam bravos com filho, com pai, com mãe, com marido, com amigo, com ninguém. Porque o seu coração vai ficar pesado, a sua mente vai ficar ocupada por coisas ruins, por energias que não vão lhe fazer bem de forma alguma. E aí podem estragar muito a relação. Então procurem compreender a discussão e deixar para trás. E nunca queira ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Não briguem, né, para ter razão. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e nós continuamos a sermos amigos, a sermos marido e mulher, a sermos pai e filho. O grande problema da humanidade é que um quer que o outro pense igual. E que você diga ao outro: você tem razão, a gente quer ganhar. Ganhar o quê? Nós somos só seres humanos, nós vamos deixar tudo aqui na Terra, até essas discussões bobas. A gente precisa entender que a única coisa que a gente é dono verdadeiramente são só 2 coisas. Quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, nós vamos levar só 2 coisas. E isso que é importante. O resto vai ficar tudo aí: casa, carro, dinheiro, marido, filhos, pai, mãe, pessoas, vão ficar tudo aqui. A gente só vai levar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pensamentos e sentimentos são nossos únicos tesouros, porque ninguém pode pôr o dedinho nos seus pensamentos, ninguém pode pôr o dedinho nos seus sentimentos, ninguém pode imaginar o que você está pensando ou o que você está sentindo. Nenhuma pessoa tem esse dom. Então, tudo que você sentir verdadeiramente e se der conta, e tudo que você pensar verdadeiramente, você vai levar embora. O pensamento pode fazer tudo o que ele quiser. Você pode ser rainha, rei no pensamento, pode ir para qualquer lugar do mundo que você deseja, e você pode sentir o que você quiser por quem você quiser, né? Que ninguém jamais vai saber. Então, respeite isso dentro de você. Respeite seus pensamentos, respeite seus sentimentos. Você pode expressar seus pensamentos, mas não queira que o outro compreenda e que o outro aceite, que o outro faça do seu pensamento uma verdade, porque ele não vai fazer. Cada um tem a sua verdade, e o importante em tudo isso é o respeito pelo outro. Se a gente pensasse assim, né, e respeitasse isso em nós e no outro, haveriam tão menos brigas, muito menos brigas. As famílias se dariam tão melhor, né? E guardar a mágoa, guardar a raiva, para quê? Você é só um ser humano. Nós vamos terminar todos sem vida e a matéria decompondo. Nós não vamos, nenhum de nós vai levar a razão pro lado de lá. Pro lado de lá você vai levar só o que você viveu, seja bom ou seja ruim. Então vamos tentar melhorar nossas relações, vamos deixar o chinelo para fora da porta. Nunca vá dormir brigado com um amigo. Ligue para ele e fale: olha, liguei para te dar boa noite. Nunca durma brigado com seu marido, dormindo de bumbum e bufando.
Não, entrem no quarto e esquecem a briga. Nunca durmam brigados com seus filhos. A maioria são crianças, né? E a gente fala, tô com raiva de você, não quero boa noite. Coitado, é um espírito ainda em evolução, não sabe nada da vida, né? E hoje, nesse dia, vamos tentar olhar para as pessoas que a gente está sem conversar, sem falar, vamos tentar reaproximar, não pelo outro, mas para que o seu coração, para que a sua mente, para que o seu espírito tenha paz e continue em evolução. Porque essas coisas guardadas, raiva guardada, mágoa guardada, irritação, esperando que o outro venha te pedir desculpa, né? Isso é o quê? Isso é orgulho, né? Tudo isso não nos leva a nada, só nos faz sofrer e ter doenças psicossomáticas. Porque as doenças, como elas são? Elas vêm da mente e elas causam doença no corpo. Elas vêm da mente como? Por sentimentos mal resolvidos. Todos os sentimentos são responsáveis por doenças, cada um por uma doença em alguma parte do corpo onde você é vulnerável. Essa é a psicossomática. Psicomente soma corpo, né? Especialista em psicossomática é uma das minhas especializações, né? Eu fiz na Associação Brasileira de Medicina, junto com o corpo médico, e foi muito bom. Eu entendo muito de doenças, principalmente das doenças psiquiátricas e emocionais, né? Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, medos, né? Medos que não têm aparentemente fundamentos e etc. E outras doenças também que te colocam em risco, né? Qualquer doença, ela tem uma causa emocional por trás. E é isso que eu ajudo você a resolver, certo? Meu nome é Lúcia Petri, eu sou psicóloga por formação, meu telefone é 5511 947 73 8998. 5511 947 73 8998. 5511 947 73 8998. Você não conseguiu anotar? Esse é o meu WhatsApp e o meu telefone. Qualquer informação é só ligar aí, né? É só você procurar Lúcia Petri na Rádio Mundial ou no Instagram ou no Facebook que você vai achar os meus contatos, ok? Ai, mas terapia é muito caro. Quem te disse, né? Eu tenho planos especiais para cada pessoa. Eu já estou numa fase da minha vida que eu não trabalho só pelo financeiro, né? Nunca trabalhei só pelo financeiro, mas a gente precisa do financeiro em algumas épocas da vida. E agora eu preciso também, porque eu quero ainda coisas materiais aqui na Terra, mas eu trabalho com muito e por muito amor e dedicação. Então, a gente sempre consegue uma forma. E os convênios hoje, eles reembolsam, é só você ligar para o seu convênio e perguntar, né? E fazer uma entrevista. Às vezes você tem uma fantasia que não é a realidade. E isso acontece em tudo na vida. Se tem uma fantasia que não é a realidade. Por isso que você precisa aprender a perguntar, conversar. Porque às vezes a conversa fica mal fechada e você fica achando. E achar não é bom ter certeza. Por isso que se precisa perguntar. Perguntar não ofende, perguntar é essencial, ok? Sempre pergunte, sempre, porque aí tira o seu achismo, o seu achômetro, né? E se você quiser ver
alguns programas antigos. Se você quiser ver depoimentos, entre no meu Facebook, né? Que lá tem programas de 5 anos. E entra no meu Facebook, que está escrito fotos, entra que tem lá vários depoimentos de cura reconectiva e reconexão, porque eu também sou uma praticante de cura reconectiva e de reconexão, certo? O meu YouTube é Lúcia Petri, o meu Facebook é Lúcia Petri, eu tenho 2 Facebook, o Lúcia Petri e o Lúcia Petri 2 em algarismo romano, porque o Lúcia Petri 1 já tem 5.000 pessoas, então não aceita mais amigos. Então você entra no Lúcia Petri 2 de algarismo romano para ser meu amigo, tá? E pede para ser meu amigo que eu te aceito. O meu Instagram é petri.lucia, petri.lucia. O meu WhatsApp é 5511 947 73 8998. 947 73 8998, tá? E eu vou falar um pouquinho, já está quase no final do nosso programa, sobre a cura reconectiva e a reconexão. Se você já tentou, né? Eu falei tanto hoje sobre relacionamentos. Se você está preocupada com alguém no relacionamento dessa pessoa com outras, ou se você tem alguma coisa com essas pessoas e você não consegue sensibilizar a pessoa, né, que a história já acabou, você pode fazer a cura reconectiva para ela, sem que ela saiba, para que o que esteja segurando a energia, o sentimento que esteja segurando essa reaproximação, né, possa ajudar, né, possa se dissipar e vocês possam se reaproximar. E se a pessoa tem dificuldade de relacionamento, se o casamento está acabando, né? Eu já fiz cura reconectiva para vários casais que a sogra pediu, olha que legal. E eles acabaram parando de querer se divorciar e se reencontraram. Porque a cura reconectiva, ela trabalha na causa do problema. Então, ela trabalha no que está acontecendo para afastar a pessoa. O que está acontecendo para a pessoa passar mal, né? Para que discutam. Às vezes é uma energia, às vezes é um desequilíbrio, né? Interno que está fazendo tudo isso, porque a cura, ela equilibra o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Físico, mental, emocional e espiritual. E quando a pessoa está em equilíbrio, ela tem saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? E ela tem maior clareza do que está acontecendo com ela e na vida dela, certo? Então, e a cura como funciona? A gente pode fazer de 1 a 3 sessões. A distância para essas pessoas, eu preciso o nome da pessoa, né? E depois você vai vendo as mudanças. Às vezes você vê mudanças imediatas, às vezes demora um pouco, depende do que está causando isso na pessoa, né? Ou nas pessoas que você quer ajudar. E principalmente em você, né? Você está sempre doente, se você não dorme bem, se você não come bem, se você está sempre triste, se você tem tudo para ser feliz e não é feliz, a cura reconectiva vai te equilibrar e vai te mostrar isso, porque ela age nesse campo. O que é cura reconectiva? É a aplicação de frequências energéticas que são formadas por energia, luz e informação. Informações que traz do seu inconsciente e informações que a cura traz do universo e deixa na sua consciência, e aí você passa a ter uma nova, né, possibilidades. A cura reconectiva a gente pode fazer a vida inteira,
né? Faz 3 sessões, se não resolveu, pode fazer mais. Quando é uma doença muito grave, para tirar dor, para dar paz para a pessoa, a gente pode fazer mais do que 3 sessões, quantas sessões são necessárias para tirar a pessoa do sofrimento, ok? Eu sou Lúcia Petri, meu contato é 5511-94773-8998. Um grande beijo a você e até o nosso próximo programa.